Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Vamos lá então para as perguntas da caixinha, não? Bom, só para exemplificar aqui, todas as sextas faremos lives aqui às 9 horas da manhã. Essa é a primeira live que eu tô aqui vou sanar as dúvidas de vocês e sempre trazendo conteúdos. Então, vamos que vamos. Então, vamos lá, né? Primeira perguntinha que me mandaram aqui, ó. Me perguntaram sobre o Whey Protein. O Whey Protein, ele vai me ajudar no aumento de massa muscular? Bom, vamos partir do princípio que o Whey Protein, ele é um suplemento alimentar, certo? É um suplemento. Então, ele vai suplementar, ele vai compor, ele vai complementar a nossa alimentação normal, tá? Então, ele vem como um complemento. Quando a gente fala de aumento de massa muscular, a gente precisa ter um estímulo para esse aumento de massa muscular. Então, se a gente não tiver esse estímulo, não necessariamente a gente vai conseguir aumentar a massa muscular só por conta do Whey Protein. É uma proteína, claro, que de altíssima qualidade, de boa qualidade, né? Um suplemento alimentar que pode estar presente aí diariamente, dependendo, né, de qual o objetivo e tudo mais, mas pode estar presente substituindo, né, qualquer outra fonte proteica. Mas, lembrando que para que a gente conseguir o aumento de massa muscular, a gente precisa pensar num estímulo. Qual que é esse estímulo? O treino. Então, o que vai favorecer, na verdade, o aumento de massa muscular, prioritariamente, é o estímulo que você está dando para o seu corpo. Se você estiver dando o estímulo correto, com um treinamento adequado, né, para ganho de massa muscular, ou seja, fazer um treinamento de musculação com pesos, né, que você vai estar forçando a sua musculatura, né, a sofrer ali um estresse e isso consequentemente gerar, né, uma síntese proteica posteriormente, aí sim a gente estimula por via de alimentação. E o whey, ele pode ser coadjuvante nesse aumento de massa muscular, sim, mas ele, isoladamente, ele não tem esse poder de aumentar a nossa massa muscular. Então, a gente tem que depender de um estímulo, que é o treino, mais uma dieta muito bem balanceada, né, e com fontes de carboidratos, de proteínas, de lipídios, e o whey, ele pode vir a te ajudar nesse ganho, se ele vir como tipo um substituto ali de uma proteína, ou às vezes algum dia, em algum momento do dia, né, que você não tem não consegue parar, por exemplo, para fazer uma refeição, ele pode vir como um coadjuvante de substituir, né, uma outra fonte proteica, como por exemplo um ovo, um frango, né, fazer um shake no meio da tarde. Então, o que vai permear, né, esse aumento de massa muscular é o estímulo que está sendo gerado. E aí depois a gente pensa, né, em estimular a síntese proteica, que é uma via, né, que a gente estimula ali por várias cadeias, né, metabólicas através da alimentação. Então a gente tem que pensar que gerando um estresse a gente precisa recuperar e assim estimular e consequentemente a gente posteriormente, né, porque é um processo longo, o aumento de massa muscular não é um processo rápido, nada acontece rápido, é um processo gradativo que você vai ali diariamente estimulando o seu corpo, fazendo o processo de recuperação, ou seja, comendo bonitinho, comendo direito, né, tendo toda essa questão, né, de respaldo de nutrientes, de macronutrientes, vitaminas e minerais, e aí o whey ele pode vir como um coadjuvante junto dessa alimentação, né, como um complemento, como eu falei, para a gente gerar aumento de massa muscular. Então, ele pode te ajudar. Então, vai depender de um contexto geral aí que a gente fala que o que aplica para cada um. E claro, lembrando que não são todas as pessoas que toleram legal o whey protein, porque ele é uma proteína derivada do soro do leite. Então tem algumas pessoas que não toleram tão legal a questão do whey protein. Então por isso que cada caso é um caso aqui, né? Eu tô dando uma lapidada em relação ao que me perguntaram no quesito de ajudar. Então ele pode sim ajudar pela facilidade que a gente tem de adquiri-lo, né, de ter, né, no nosso dia a dia.
ou no seu dia a dia, e consumir ali por refeição, não toda a refeição, mas uma ou outra refeição como um substituto. Mas ele diretamente isolado, ele não tem esse poder de aumentar a nossa massa muscular, não. Bom, aí fazendo até uma correlação, né, falando de algo semelhante aqui, perguntaram também se existe alguma proteína ideal para o ganho de massa. Vamos lá. Proteína, o que é a proteína, né? Para primeiro de tudo, é um macronutriente responsável por ser um construtor de tudo que constrói, ou tudo que a gente precisa manter no nosso organismo, das estruturas, tem a ver com proteína. Então, quando a gente pensa em estrutura celular, alguns mecanismos, né, que tem ali na nossa pele, né, a própria estrutura da nossa pele, toda a questão de massa muscular, a gente está falando de questão proteica, está falando de proteína. Essa associação é bem legal porque a gente consegue entender para que serve cada macronutriente. O quesito é que existem vários tipos de proteína. A gente tem os grupos das proteínas animais, que são basicamente ovos, frango, peixes, carnes. Temos ali também os derivados lácteos, né, que faz parte ali do iogurte, do leite, que alguns queijos também tem uma quantidade proteica. E a gente tem as proteínas vegetais, que são as proteínas do reino vegetal, então que estão presentes nas leguminosas, que estão presentes ali em todas as leguminosas, né, no caso. Então, tipo, tanto os feijões, a lentilha, a ervilha. Temos também, hoje em dia, proteína do arroz, proteína oh meu Deus, como chama? Do tofu, então da soja. Então, tem esses dois grupos, proteínas vegetais e animais. Aí, se a gente for falar se existe uma proteína ideal para ganho de massa, a gente cai mais ou menos na mesma resposta do que a do whey. Porque não vai depender só da proteína para a gente estimular o ganho de massa muscular. A gente depende de um estímulo que depende de vários fatores, né? De um bom sono, uma boa noite de sono. A gente depende de uma cadeia hormonal bem sintonizada e sincronizada. Então, por exemplo, se você tem uma noite de sono ruim, você está desregulando todos os seus hormônios e, consequentemente, você pode não estar sendo favorecido para o ganho de massa. Por quê? Porque, na verdade, tudo que você faz ao longo do seu dia, seja pelo estímulo de treino, pela dieta balanceada, né, pela alimentação ao longo do seu dia, e o seu sono é o que vai ditar se você vai recuperar e vai fazer isso, vai favorecer esse estímulo que você está dando ao longo do seu dia de uma forma benéfica ou não. Então, olha como uma coisa depende da outra, né? E você tendo um sono ruim, você atrapalha a questão hormonal, você desregula a questão hormonal. Pode ser que você não estimule tanto no seu sono o GH, que é o nosso hormônio do crescimento, que é secretado naturalmente quando a gente atinge o sono mais profundo, né? Então, olha só como uma coisa depende da outra, não é simplesmente a proteína em si. Então, se não tem uma proteína ideal para ganho de massa, essa pergunta é não, a resposta é não. O que a gente tem ideal é um estímulo com a cadeia, né, de alimentação, de dieta específica, dieta bem planejada e específica para esse aumento, só que tudo dependendo de vários fatores. Então, quando a gente fala de proteína ideal ou não, tem o que é ideal para você. Tem pessoas que não toleram tão bem alguns tipos de proteína, mas isso a gente não pode classificar como um grupo ideal para ganho de massa, né? Para favorecer esse ganho de massa. E assim a gente começa a entender que quando a gente fala, né, de algum estímulo que a gente quer dar ou de algum objetivo que a gente gostaria de ter em relação à estética, né, de recomposição corporal, por exemplo, a gente tem que saber que não é só uma coisa que vai fazer diferença, é uma somatória de fatores. Então, olha quantos fatores aqui que eu citei para vocês, né, dentre hidratação, que a gente poderia entrar nesse quesito, dentre outros, que favoreceria toda esse contexto de ganho de massa. Então, não existe nada isolado na nutrição, ou quando a gente fala, né, de uma mudança de físico, sendo ele, no caso aqui, a recomposição corporal, que é essa perda de gordura enquanto a gente ganha massa muscular,
sempre com estímulo de treino, porque sem estímulo de treino a gente não existe essa recomposição corporal, teoricamente, a gente tem que pensar sempre nessa cadeia, na cadeia que permeia esse contexto. Então, não vai ser a proteína sozinha que vai fazer a gente ganhar massa, assim como não vai ser o carboidrato sozinho que vai fazer a gente ganhar massa, assim como não vai ser o treino sozinho que vai fazer a gente ganhar massa. Então, não existe uma proteína ideal, mas existe sim o que é ideal para o seu biotipo de corpo, né? Então, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa que tem um biotipo ali que é um pouco mais magrinho, que tem uma dificuldade em ganhar massa muscular, ela precisa ter um estímulo de treino mais intenso, digamos assim, e ter também uma boa recuperação comendo mais, né? Então ela precisa se favorecer de um bom aporte proteico ao longo do dia, principalmente no pós-treino, porque a gente tem ali um tempo, né, que a gente pode se beneficiar desse processo de estimular a síntese proteica do pós-treino. Mas em contrapartida, se ela faz um bom treino e ela não tem essa recuperação através da alimentação, ela não consegue estimular a síntese proteica. Não é só um fator que estimula o aumento de massa muscular, né? Então, como falei, são vários fatores que influenciam, tá certo? E aí, quando a gente cabe, né, para falar, tá, então como, né, cabe para pensar como que eu poderia então permear tudo isso junto. Aí cabe justamente um planejamento alimentar de você entender o seu corpo, então você se autoconhecer, saber como que o seu corpo reage com cada tipo de proteína. Tem pessoas que, por exemplo, não digerem tão legal a proteína vegetal, que é a proteína, por exemplo, de uma leguminosa, ou de uma soja, ou da proteína da soja, né? Ou até mesmo ali um tofu, alguma coisa desse tipo. E isso vai depender não só do gosto da pessoa, né? Pessoal, porque tem pessoas que não gostam tanto de um tipo de alimento do que de outro, assim como vai depender do quanto que você também tá ali disponível para comer esse tipo de proteína ou não, né? Porque não é todo mundo que também quer abrir mão de comer certos alimentos para comer outros. Então não existe ideal, existe o que o seu corpo ele dita que é melhor para você. Assim como tem pessoas que comem carnes, né, animais a vida inteira e depois de um tempo passa a não sentir tão bem, que a digestibilidade não tá tão boa. Então, assim, o que é ideal, muitas vezes, também é da fase que você se encontra, né? Então, é importante a gente respeitar como que o nosso corpo, ele reage em prol disso, né? Então, ao falar de ganho de massa muscular, a gente sempre tem que se cercar de que nunca será um único fator que vai determinar isso, né? De nada vai adiantar você fazer uma dieta super proteica e você não estimular a sua insulina, que é o hormônio responsável ali por captar a glicose e colocar a glicose para dentro da célula. Então, todo esse contexto de estímulo, né, hipertrófico, ele parte de um princípio, mas ele precisa de vários, como posso dizer, vários palitinhos, sabe? Tipo, ligando os pontinhos para a gente conseguir o objetivo final, tá? Raizinha. Sim. Então a gente precisa sempre estar cercado de informações, não só que o nosso próprio corpo nos dá, né? Então, quantas vezes a gente não tá ali, quer ganhar massa, mas tá comendo muito pouco, né? Então, como que você vai criar um ambiente anabólico, ou seja, o anabolismo de crescimento, de aumento, né? Anabolismo, a gente remete a isso. Se você tá comendo menos do que você tá gastando, né? Então, a questão de aumento de massa muscular, a gente tem que sempre lembrar que temos que pensar em quais são os fatores que levam, que são todos esses que eu já citei, levam a ter esse aumento, tá certo? Pra gente conseguir direcionar como que iremos reagir mediante a esse estímulo. Então, a proteína ideal é a proteína que é ideal para você, nas suas quantidades, de acordo com o seu gosto pessoal,
e de acordo com toda essa cadeia que eu expliquei pra vocês. Tá certo? Gente, eu respondi 3 perguntinhas hoje. Olha, ai, cadê? Peraí. Ui, tô perdida aqui, gente, peraí. Um minutinho. Nossa, travou a tela, Jesus. Ai, foi. Bom, por hoje, basicamente, eu acho que eu respondi todos. Eu sanei as 3 dúvidas maiores. Ah, tem uma outra, gente. Tô esquecendo uma pergunta, meu Deus. Desculpa, me mandaram aqui também do ganho de peso saudável com gastrite e refluxo. Nossa, perdão, achei que eu tinha respondido as 3, respondi 2. Vamos então para esse outro gap aqui. Ganho de peso saudável, gastrite e refluxo. Tá. Vamos pensar que assim, gastrite e ou refluxo. Gastrite é uma inflamação, tá? Tudo que é it é uma inflamação na mucosa estomacal. O que isso significa? Tipo, na parede do nosso estômago fica tipo um machucadinho. Então, tudo que for irritativo para essa mucosa, né, para essa parede do estômago, vai cutucar esse machucadinho. Então, o que a gente tem que pensar? O oposto a isso. Então, a gente não pode irritar essa mucosa mais ainda para a gente conseguir ter um ganho de peso saudável. Porque, ao falar também de ganho de peso saudável, aqui, acredito eu que a pessoa que perguntou, inclusive, tá falando de um peso magro, né? É um peso que a gente consegue ganhar de uma forma qualitativa. Só que para isso a gente precisa comer mais. E teoricamente, se a gente for pensar, pensando que essa mucosa, né, já vai estar irritada, a gente tem que tomar muito cuidado com os alimentos que a gente coloca ali. Por quê? Se você já tem esse problema pré-instalado, né, essa gastrite, que não sei qual que é a raiz do problema aí, se realmente é alimentar, se é uma gastrite que é um pouco mais, como se diz, emocional, porque tem pessoas que têm gastrite mais relacionada ao emocional, ao estresse, ou se é realmente algo mais relacionado ao alimento. Se for mais relacionado ao alimento, acho que o importante de tudo é você saber você conseguir identificar quais são os alimentos que já te causam essa irritabilidade, né, estomacal. Você evitar o máximo possível irritar ainda mais essa mucosa, porque pensando que você vai estar com uma mucosa machucada, você já vai ter uma hipersensibilidade ao que você come. Você tem uma hipersensibilidade ao que você come, você se limita ao quanto você pode comer. E pra gente ter um ganho de peso saudável, a gente precisa comer mais, né? Então, primeiro de tudo, acho que tentar identificar, né, o que tá te causando isso. Então, vou dar depois aqui algumas dicas do que você pode evitar e tudo mais, mas tentar você mesmo se autoconhecer, né? Tipo, saber o que te causa irritação aí na mucosa. Partindo do princípio que se realmente for o alimento, se não for algo emocional e tudo mais que você pode, né, fazer por você retirar esses alimentos, né? Você retirar todos esses alimentos que te causam essa irritação gástrica. Estomacal, desculpa. Essa irritação estomacal. E, acima de tudo, você comer o mais limpo possível. Então, para quem tem gastrite e gosta, né, e gostaria ou gosta, né, de manter um peso legal ou ganhar peso, né, de uma forma saudável, você tem que se atentar aos alimentos que você está colocando para dentro do seu corpo. Então, assim, evitar tudo quanto é tipo de acidulante, conservante, industrializados, que tem todos esses, né, assim, de modo geral, gente, de modo geral mesmo, assim, evitar até mesmo, às vezes, dependendo do caso, do quão grave é essa gastrite, evitar até mesmo pães e tudo mais, que seja o máximo possível uma linha mais clean, né, com poucos ingredientes, se for partir para o industrializado. Evitar molhos muito condimentados, isso é um veneno para quem tem gastrite. Tudo que é muito ácido, então molhos, tipo até molho de tomate, tem muitas pessoas que têm gastrite que não podem consumir. Por quê? Porque ele vai irritar ainda mais, a acidez vai irritar ainda mais essa mucosa estomacal, tá? Então, além disso, açúcares não é tão legal, cafeína não é tão interessante, energéticos, refrigerantes,
sucos muito concentrados, né? Esses sucos que a gente sabe que contém uma acidez muito forte, é muito concentrado, pode ser também que irrite. Eu tô falando de forma mais geral, porque tem pessoas que têm, assim, irritação mediante a gastrite até bem pontual, com alimentos que teoricamente a gente considera saudável e que nem sempre é irritativa para todos. Mas, que mais? Tudo que for muito pesado, então carnes mais pesadas, às vezes também não pode ser que não seja tão interessante para você que tem gastrite. Então você tem que pensar em tudo que pode machucar esse machucadinho que já tem lá, pode cutucar ainda mais esse machucadinho que tá lá. Então você tem que evitar todos esses tipos de alimento. E pensando nisso, você tem que pensar numa dieta com comida de verdade, né? O que é comida de verdade? É tudo que a natureza nos dá, né? Frutas, legumes, vegetais, sementes, castanhas, óleos de boa qualidade, então azeite de oliva, por exemplo, né? Um óleo de abacate, até mesmo a própria fruta, tipo o abacate, por exemplo, né? Aí, enfim, as raízes que gostam, ou as fontes de carboidrato aí que mais te agradam, né? Mas pensando no contexto mais natural e tudo que vem da natureza, mandioca, mandioquinha, batata baroa, batata doce, arroz, cereais. Então, tudo que é o menos processado possível vai te auxiliar. Fora que tomar muita água pode te ajudar. Fazer algumas estratégias, né, de shots e tudo mais também pode ser que ajude. Isso é bem pontual, mas pode ser que auxilie, tá? E assim, você tendo uma base alimentar que seja livre de industrializados, né, ou o máximo possível que você puder, você vai estar irritando menos essa mucosa estomacal e, consequentemente, você vai favorecer o seu processo de digestão e absorção e vai conseguir ter um ganho de peso saudável, né? Então, até ao longo da live, como eu destrinchei isso sobre ganho de peso, né, que foi basicamente sobre isso, a gente conseguiu destrinchar, é a mesma linha de raciocínio, só que você precisa pensar que você já tem uma mucosa ali machucadinha, e se você machucar mais ainda, vai te dificultar a ter esse ganho de peso de uma forma saudável e a longo prazo, né? Então, acho que os principais pontos da relação ganho de peso saudável e gastrite e refluxo, né? O refluxo nada mais é do que o suco gástrico voltando, né? Então, alguma coisa está fermentando e está tendo uma reação aí que está voltando esse líquido. Então, também seria legal observar o que te causa isso. Evitar o máximo possível realmente de industrializados, tudo que é condimentado. Eu tenho certeza que só esse grande passo de evitar muitos industrializados já vai aliviar demais a questão da gastrite e, acima de tudo, você saber identificar o que te dá isso, né? Então, coisas muito apimentadas, eu esqueci de falar de chás que também podem ser ruins, como chá preto e chá verde, porque eles são estimulantes e eles também podem irritar a mucosa estomacal. Então, tem que tomar um certo cuidado com alguns alimentos assim, tá? Alimentos mais alergênicos, cafeína não é interessante para todos também. Então, tem que ter uma autoobservação, você tem que se autoobservar e perceber o que realmente para você é ideal, né? Como que você lida, né? O quão grave é essa gastrite, né? Ela é diária, tipo, é uma coisa que já vem de um tempo, né? Então, é importante sempre identificar e saber o que pode te atrapalhar demais e o que dá para relevar. Então, agora sim, né? Respondi as 3 perguntas. Eu amei estar aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live salva aqui. E sempre que possível, estarei aqui para sanar todas as dúvidas de vocês. E a gente se vê no domingo no YouTube. E depois nos vemos na próxima sexta e assim por diante. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e boa sexta.